Olá pessoal, eu sou o Jonas, sou do grupo da Cultura do Morango e a gente vai trazer para vocês um pouco da origem, dos aspectos econômicos, das variedades, das principais características dessa cultura. Então vamos começar aqui com a origem da mesma, né? Ela chegou no Brasil por volta de 1930, trazida pelos colonos italianos para a cidade de Jundiaí, em São Paulo. Também teve o cultivo por imigrantes japoneses. Em relação à economia, no Brasil as produções em larga escala elas são divididas entre 6 estados, né, 6 principais produtores de morango, que seria Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais. E a nível global nós temos China e Estados Unidos, responsáveis por 57% da produção mundial do morango, né, de acordo com dados de 2018. Né, duas grandes potências. Qual que é a importância dessa cultura? Né? É uma cultura tão versátil, né, como essa, ela traz importâncias tanto na área da saúde, né, alimentar, quanto na diversidade industrial. Dentro da saúde alimentar, nós temos aqui uma imagem ao lado que nos traz 7 benefícios do morango. Né? Luta contra doenças inflamatórias, regula níveis de açúcar no sangue, né? Bom para quem possui diabetes, no caso, e também para qualquer tipo de pessoa, mas enfim. Prevenir gripes e resfriados, previne diversos tipos de cânceres, ajuda no fortalecimento dos ossos, protege contra a degeneração macular, previne contra a artrite e dor nas articulações, né? E aqui há alguns que nós pontuamos, que acaba repetindo, né? Ajuda na redução do colesterol, controla a pressão arterial, melhora a capacidade cognitiva, ajuda na perda de peso, né? Ajuda a manter a pele firme, mantém a saúde dos olhos, melhora a imunidade e também ajuda na prevenção do câncer. Então são vários os benefícios do morango para a área da saúde. Né? Dentro aqui do comercial, né, possui uma grande variedade de processamento e opções de comercialização. Né? Pode ser utilizado tanto para fazer suco, fazer doce, sorvete, cosmético ou até consumo in natura. E movimentação nos setores que fornecem transporte, processamento, embalagem e mercados em varejo e atacado. Então, antigamente, vocês estão vendo na imagem do lado um tipo de embalagem, né, para transporte de morango. Esse tipo de embalagem foi realizado foi projetado para se ter uma maior capacidade de empilhamento e um menor amassamento desses, eu não sei se é o termo correto, mas enfim, diminuir o amassamento desses morangos, que antigamente era utilizado outras embalagens de papelão um pouco mais finas, né? Quem já teve acesso a mercado e tudo mais, estoque, vai saber do que eu estou falando. E também caixas de madeira. As caixas de madeira proliferam fumo e tudo mais. Então por isso que movimenta os setores de embalagem, né, e processamento. Um pouco da estrutura, né? Possui flores hermafroditas e hemicíclicas, né? Seu cálice é formado por brácteas unidas na base. As pétalas são livres, lobuladas, brancas ou avermelhadas, dispostas ao redor do receptáculo proeminente do qual, após a fecundação dos pestilhos, né, se transforma no morango, né, após a fecundação dos pestilhos, perdão. Dessa forma, os morangos são frutos falsos, sobre os quais se encontram os aquênios, que são os frutos verdadeiros. Né? Ao lado vocês podem ver uma imagem que ilustra bem o morango. E qual cultivar escolher? Né? A gente tem cultivares de dias longos, que seriam Monte Rei, Albion, Portola, e também de dias curtos, que seria a Camarosa, Festival, Osso Grande e etc. A gente necessita saber também a preferência do consumidor em relação aos aspectos do fruto, que seria a firmeza, a cor, o aroma, o gosto, e também o comportamento da cultivar em relação ao fotoperíodo. Na imagem do lado, a gente pode ver como são caracterizados essas variedades, então de textura firme ou mole e sabor doce ou ácido. Com essa combinação a gente tem uma variedade e uma preferência do público consumidor.
dando continuidade ao trabalho, eu vou estar falando um pouquinho sobre clima e época de plantio ideal para a cultura do morango. A temperatura ideal para a produção da cultura, ela fica ali na faixa entre 15 a 28 graus Celsius. Diferente dessa faixa, a planta perde potencial produtivo. A umidade do ar também tem influência no seu desenvolvimento. E a umidade ideal fica ali em torno de 60%. A umidade do ar muito baixa, galera, provoca a proliferação de ácaros rajados. E a umidade muito alta acaba provocando ali o aparecimento de algumas doenças nas folhas e no fruto. Além de tornar, né, os frutos ali de baixa qualidade, a gente sabe que isso não é o ideal. Em caso de umidade do ar baixa, o manejo ali com a irrigação por aspersão poderá proporcionar um nível adequado, né? Poderá trazer um nível adequado de umidade do ar a essa cultura. Deve-se ressaltar que em locais produtivos onde predominam ali ventos muito fortes, deverá, né, ser utilizada ali uma quebra de vento para evitar ali o ressecamento, né, excessivo das folhas e o acúmulo de poeiras ali no seu fruto. No centro-oeste, a época ideal fica no intervalo ali entre fevereiro e março. O início da colheita é após o plantio e vai ali entre 70 a 80 dias ali do seu processo. Bom, quando se falamos de solo ideal, né, a gente tem que lembrar de algumas características, né, que são necessárias. O morangueiro, ele é bastante exigente quando se fala ali enquanto à fertilidade desse solo. Então, obviamente, o solo deve ter o teor de matéria orgânica ali entre 3,5 a 4%. O pH entre 5,8 a 6,3, né? E, lógico, livre de camadas compactadas, bem drenados, poroso. Essa cultura, ela se adapta melhor ali em solos arenos argilosos. Bom, além disso, né, tem que ter ali previamente o preparo do solo, ele deve ser feita ali uma análise para avaliar as características físicas, químicas, estrutura do local de cultivo. A análise solo, gente, ela deve ser feita com qualidade, né? Para fornecer ali informações que nós estamos, né, que é bem ressaltado, informações necessárias para ter uma avaliação técnica, né, habilitada, de qualidade. E deve fornecer informações necessárias, né, para adubação mineral e orgânica, conforme a necessidade da cultura. Na calagem, né, conforme os dados obtidos da análise, se for necessária realizar a calagem, a mesma deve ser feita para avaliar a saturação por base a 70%. E o pH, né, fica ali em torno de, como já foi falado, né, em torno de 5,8 a 6,3. O intervalo, ele deve ser ali de pelo menos 90 dias entre a aplicação e o plantio da cultura. E evitar ali áreas com infestação de nematóides, com plantas hospedeiras de ácaro e tríplice. Bom, o preparo do solo. O preparo do solo, as operações ali do preparo vão depender de como está a área a ser cultivada. A aração e a subsolagem pode ser utilizada se houver histórico de compactação desse solo na área de cultivo. A gradagem se utiliza, né, a gradagem para a incorporação ali do calcário, né? Aplicação a lanço se for necessário para o controle ali de daninhas. Após a gradagem, a gente utiliza geralmente o equipamento
rotocanteirador, para elevar os canteiros. Geralmente faz 2 passadas. A primeira para a marcação de onde deverá ser distribuída a adubação organo e mineral, e a segunda para a incorporação do mesmo. A adubação do plantio pode ser via orgânica ou mineral, como já foi falado, onde a matéria orgânica atua como um condicionador de solo, melhorando as suas características química, física e biológica. Fornecida ali, pode ser fornecida ali, deve ser fornecida por esterco animais e adubos orgânicos, obviamente, estabilizados. Para a determinação da necessidade de adubação na cultura do morangueiro, é necessário ter em mãos a análise de solo, né, galera? E a quantidade de adubo a ser incorporado no solo depende dos resultados obtidos. Então, ressaltar, né? A aração, a subsolagem, a gradagem, erguer os canteiros, elevar a saturação por base a 70% e realizar a adubação, né? Para plantio. E como cultivar, né? O morangueiro? Bom, o plantio, gente, ele é realizado ali sobre canteiros previamente preparados, como foi citado, com a largura que varia de 1 a 1,2, que podem comportar de 2 a 3 fileiras ali, né? Essas fileiras, elas são longitudinais. O espaçamento, ele ocorre de 15 a 40 centímetros entre si. A cova do plantio deve ser do tamanho suficiente para conter ali o sistema radicular da cultura, bem espalhado, né, e ao redor ali da planta. Bom, as mudas são obtidas a partir ali de plantas matrizes por propagação vegetativa em laboratório, da cultura dos tecidos, né, ou em campo, por viveiros especializados em áreas sem históricos de doença, para não haver essa proliferação. A maior parte do plantio dos morangos, ela no Brasil, ela é realizada em áreas abertas e sem proteção, com uso de túnel ou estufas. Logo ali, gente, o plantio ele é realizado no final do período chuvoso, né? Pela questão que a gente sabe dos frutos e de ter uma boa aparência esses frutos, né? Logo após o período chuvoso ali, para que o desenvolvimento da cultura e a necessidade de água seja controlado com o uso da irrigação. Isso acontece para melhorar ali o desenvolvimento e a diminuição e a aparecimento de doenças, né? O plantio, galera, ele é realizado em canteiros devidamente no solo ou em forma suspensa, principalmente quando dentro de estufa, principalmente isso acontece quando dentro de estufas, né? Nessa operação, deve-se tomar cuidado para não cobrir a coroa das mudas com o solo. Apenas ali cobrir mesmo as raízes, a fim de evitar ali a mortalidade, né, dessa planta. Outro cuidado que deve ter é o alinhamento das mudas no canteiro para evitar problemas com a colocação do plástico, né? Bom, conforme a cultura se desenvolve, observe se o canteiro ele tem, se o canteiro recém-plantado, tem que se observar o canteiro recém-plantado, identificar as mudas mortas, né? E substituí-las por outras mudas saudáveis. Então, ressaltar a questão do plantio, do alinhamento, né? Se tá proporcional,
se há problemas quando ali a aplicação do plástico, para que o seu canteiro esteja de uma forma mais adequada, né? Bom, quando fala-se em tratos culturais, nós vamos ressaltar ali principalmente que o morango, ele tem uma exigência em água em períodos críticos, né? Que ocorrem ali logo após o transplante das mudas. Na formação dos botões e na floração em relação à frutificação, principalmente, pessoal. Por outro lado, o excesso de água é extremamente prejudicial à cultura. Ele acaba favorecendo o desenvolvimento de doenças, né, de difícil controle, principalmente a dos sistemas radicular. Além disso, né, ele pode, né, ter duas formas de irrigação. Ali pode ser utilizado a forma de gotejamento, que contribuem na economia da água, na diminuição de doenças foliares e na aplicação e utilização de fertilizantes por meio ali do gotejamento, né? Entretanto, pessoal, o sistema por aspersão possibilita um gasto maior de água e possibilita ali um maior intensidade de doenças, né? Acaba aparecendo mais doenças foliares, em virtude ao aumento da umidade nas folhas e no fruto. Por isso que deve-se ter um planejamento adequado e uma boa estrutura desses processos de irrigação. Bom, agora eu vou dar continuidade falando aí um pouco sobre os tratos culturais, onde no primeiro a gente vai estar falando sobre esse plástico que é muito utilizado hoje tanto nos canteiros, em viveiros, em hortas, que é o plástico de cobertura, né, o mulch. Esse plástico ele tem, hoje a gente coloca ele depois que os canteiros já estão prontos. Após ser colocado ele, a gente vai fazer o corte, né, onde vai estar localizado ali as mudas, né, onde as mudas vão ficar apenas para fora e a outra parte vai ficar ali toda coberta. Bom, esse plástico, no caso de cobertura, o mulching, ele vem para auxiliar em diversas formas. Um dos seus principais ali é o controle de plantas invasoras, que reduz muito com essa cobertura utilizada, porque não tem como ocorrer o seu desenvolvimento, já que a parte que vai ser cortada é apenas onde vai estar ali a muda, vai estar saindo, né? Então já é algo que facilita bastante, já vai reduzir o processo de dor de cabeça ali com as plantas daninhas, no caso as plantas invasoras. Outro fator que ajuda bastante é devido ao impacto da água com a terra, né? Então questão ali de erosão diminui bastante, porque você não tem, de certa forma, um impacto direto da água com o solo, porque o plástico ele vai estar ali cobrindo. Como a cultura do morango ali é uma cultura que ela está muito próxima do solo, então pode reduzir também a questão de fungos, pois não vai estar ligado diretamente com o solo, e então por estar ligado diretamente com o solo, poderia haver ali, de certa forma, a presença de alguns fungos por uma alta umidade e alta temperatura também. Então poderia fazer com que apresentasse essa presença de fungos. Já a questão da parte de baixo, outro método utilizado é o túnel de cobertura, né? Onde um túnel desse completo ele pode atingir até 2 canteiros. Dentro desse túnel, um dos principais fatores é você não deixar a sua cultura de certa forma exposta. Então ela não vai estar exposta diretamente fruto à luminosidade, um fator que já ajuda bastante no seu processo de qualidade. Contra também pragas e entre outros invasores que possam estar danificando ali de certa forma a sua cultura. Então esse
esse túnel ele consegue ajudar e também consegue fazer o controle ali do processo de umidade, de excesso de umidade, né? Então você fica ali basicamente só com o seu processo de irrigação. Então é algo que vem auxilia muito hoje dentro tanto dos viveiros quanto ali das hortas. Falar um pouco agora sobre as principais doenças, né, da cultura do morango. As principais doenças foliares a gente vai estar dando início, onde vamos estar falando tanto da mancha angular, a mancha microsfera e a diplocarpon. Bom, dando início ali vamos estar falando um pouco sobre a mancha angular, onde os seus meios de disseminação para outra área ele pode ocorrer tanto por mudas doentes, água, tanto da chuva quanto de irrigação. Então, se você tiver a presença dessa doença na sua área e ali está ocorrendo um processo de irrigação, recomenda-se que você faz toda a mudança ali daquela área, daquele pedaço da sua irrigação, para que não ocorra de certa forma a sua disseminação. Ela vai estar caracterizada ali como a imagem A, como a gente pode estar vendo. Já a mancha microsfera, ela causa ali de certa forma um dano reduzido na parte aérea fotossintética, então ela pode estar acarretando diretamente prejudicar o desenvolvimento da sua cultura, porque ela vai estar reduzindo a fotossíntese da planta, sua área fotossintética, né, sua parte fotossintética. Hoje sabemos ali que um dos principais desenvolvimentos da planta necessita da sua área fotossintética, então ela também pode estar causando danos no pecíolos, cálice, botões florais e estolões. Então é uma doença ali que ela vai estar ocasionando um certo dano em quase todas as partes e quase todas as estruturas da cultura do morango. Ela é representada ali como a imagem V, como vocês podem estar vendo. Então já na parte da folha, quando já bem disseminada a doença, ela consegue caracterizar ali uma ampla região, como a gente pode estar vendo, de dano. Já a caracterizada, o índice C, é a mancha por diplocro, que pode ocorrer como os danos nos pecíolos, pedúnculos, cálices florais, estolões, e ela apresenta de certa forma um baixo dano econômico, atacando ali as folhas velhas no final do ciclo reprodutivo. Então, o que pode ocasionar ali um controle a essas doenças? A gente pode estar utilizando os tratos culturais, primeiramente ali. Logo depois a gente pode estar utilizando métodos, controles biológicos ou também o controle químico. Lembrando que tem que ser um produto ali registrado para a cultura do morango, que é no caso que a gente vem trabalhando. As principais doenças já em caules e raízes, a gente pode estar tratando da podridão negra, onde os sintomas eles apresentam ali uma eles apresentam lesões arroxeadas ou avermelhadas nos bostões e gemas terminais e podendo determinar a morte da planta ou apodrecimento laterais. Então, quando essa doença, essa podridão, ela já está instalada ali na sua cultura, é melhor que você acabe fazendo o seu controle ou o arranquio e exterminação dessa planta, para que ele não consiga se disseminar, como a gente sabe que ela pode ser disseminada tanto através de mudas contaminadas ou pela água da irrigação também. Então, recomenda-se que você faz esse controle. E o principal controle, além do método químico, cultural ou biológico, é fazer a compra ali de mudas sadias. Agora, as principais doenças do fruto ali, já é uma doença de final de ciclo, que vai atacar a sua planta ali quase na reta final, é a antracnose, uma doença hoje muito conhecida que ataca de diversas culturas. Ela pode afetar tanto a zona do rizoma, pecíolos, estolões e o fruto, e também ela acaba afetando ali tanto as flores e os frutos. Também temos o mofo cinzento, que ele ataca os frutos em qualquer estágio de desenvolvimento. Então, tanto na parte que inicia o processo de fase reprodutiva do morango, já pode estar apto ao aparecimento dessa doença, então tem que ficar de olho. Ela ocorre quando apresenta muito essa característica ali de altas temperaturas com muito excesso de umidade. Então, esses fatores ele pode favorecer a presença desse mofo.
que é aqui como a gente consegue ver na figura B. E daí temos também tanto a podridão dos frutos, que ela pode ocorrer na fase de armazenamento e comercialização, e é evidente a alta umidade na superfície do fruto, o fruto maduro não altera a sua cor e apresenta podridão mole e perda de suco. Então é uma doença ali que ela vai estar afetando diretamente o seu fruto, vai estar acarretando um dano econômico, porque o seu fruto já está em fase final ali de colheita, ou até mesmo depois que colher, como a gente consegue ver na descrição do slide. Ele pode estar ocasionado no armazenamento, então necessita que você tenha um processo de armazenamento adequado. Se logo após a colheita você não for fazer a comercialização, for querer armazenar por alguns dias, então necessita que tenha um armazenamento ideal para que não ocorra a presença dessa podridão dos frutos. E na hora da comercialização também, guardar em um ambiente arejado, refrigerado, para que não ocorra essa doença. Agora vamos estar falando aí um pouco sobre as principais pragas. O ácaro rajado, na primeira imagem a gente consegue identificar ele. Por ser um inseto ali, uma praga pequena, às vezes é difícil a visualização, mas tem que ficar muito de olho. Logo em seguida a gente temos os pulgões, conforme na imagem B. O pulgão é uma praga ali que muitas vezes eles ficam ali na parte inferior da folha, então é difícil de localizar eles. Necessita ali um monitoramento bem rigoroso para que a gente consiga determinar e detectar essa praga. Ele pode servir também como um vetor de doenças, ou seja, se ele tem o pulgão, a cultura está ali, ele conseguiu se instalar na cultura e tem de certa forma um vírus ou alguma doença ali, ele pode servir de vetor dessa doença, então tem que realizar o seu controle. Logo em seguida a gente temos a broca do morango, hoje uma das principais pragas. Logo depois vem a lagarta da rosca, que ela ataca ali a fase, pode ser também inicial, né? Que ela tem como comer ali a questão do caule rente à terra. Logo após ela fazer danificar o caule, ocorre o tombamento e logo em seguida a morte da planta. O controle também de todas essas pragas, como a última ali, a tríplice, que ela tem como objetivo a sufocação da seiva e acaba prejudicando diretamente o ciclo do morango. Eles podem ser com controle biológico, o seu controle, e também o controle químico. Na questão da lagarta, a mariposa, muitas vezes à noite que ela vai fazer a oposição desses ovos, e logo depois que esses ovos eclodir, vem a parte da praga, a formação da lagarta. Como a colheita é realizada? A colheita é realizada após o plantio, ou seja, após 60 dias após o plantio, recomenda-se que aconteça ela até 2 vezes por semana, no intervalo ali médio de 3 dias, para que haja uma boa maturação. Recomenda-se que faz no primeiro horário da manhã, que é onde estão mais frescos, então o fruto não vai ocorrer de certa forma ali prejudicar, né, sua aparência devido ao manuseio intensivo nas horas mais quentes. E o ponto de colheita ele é determinado quando o seu morango ele já apresenta um avermelhamento em quase 100% do fruto e uma uniformidade constante em toda a sua plantação. Como ocorre o processo de classificação? O processo de classificação ele é determinado ali tanto por questão de grau de maturação dos morangos, tamanho, consistência e entre outros, que é algo que o consumidor espera encontrar no mercado, que hoje muitas vezes quando vão até o mercado fazer a compra, as pessoas acabam encontrando ali morangos com uniformidades diferentes, tamanhos diferentes, coloração diferente, algo que não é o que o consumidor espera. Por ser já uma cultura, um fruto hoje que apresenta um custo elevado já no mercado, um preço mais alto, as pessoas esperam que quando chegar no mercado para comprar, um produto mais uniforme, com a qualidade, uma aparência melhor. O transporte, o morango tem que ser transportado em câmeras frias
conforme a imagem do caminhão, pois tem que ter a parte de refrigeração e também que ele não consiga sofrer ali, evita que ele sofra ali de certa forma alguma contaminação. Então por isso tem que ser bem controlado tanto a questão de temperatura quanto de umidade dentro dessas cargas. Além disso, todas as caixas devem ser empilhadas adequadamente para evitar que alguma caia no trajeto até o comércio, assim afetando diretamente seu produto final. Bom, aqui a comercialização do morango, né, a gente espera que apresenta boa aparência, o paladar adocicado, frutos avermelhados, tamanho uniforme e sem danos. E também ele pode atender ao público ali de certa forma, tanto in natura, nos supermercados ou em feiras, quanto pode ser produtos de comércio, confeitarias e em outros afins. Hoje são muito utilizados também como geleia de morango, doce de morango. Então ali é um fruto que hoje é muito bem comercializado e muito aceito no mercado nacional.